decía, muy buenas noches a todos y a todas. Damos inicio al acto académico de entrega del título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario al doctor Ricardo Luis Coltro Antúnez. La secretaria del área académica y de aprendizaje de la Universidad Nacional de Rosario, escribana Romina Pérez. Nos acompaña también la vicedecana de la Facultad de Humanidades y Artes, la profesora María Cristina Pérez, y le damos la bienvenida, por supuesto, al doctor Ricardo Luis Coltro Antúnez. A continuación, entonaremos las estrofas del himno nacional argentino. Oh,
Muy bien. A continuación, invitamos a compartir las palabras de la vicedecana de Humanidades y Artes, la profesora María Cristina Pérez, en su condición de madrina de los homenajeados. Buenas noches a todos y a todas. Es un grato momento, un momento muy emocionante para nuestra casa de estudios y para todos los que estamos acá. Como siempre lo es, un momento grato y un momento emocionante y un momento que nos honra, quizá particularmente porque, bueno, el homenajeado en esta ocasión está tan vinculado con precisamente todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales, los trabajadores de nuestro país. Y acá estamos los trabajadores de la educación, los trabajadores de la universidad pública. Entonces, gracias, Ricardo, porque otorgarte esta mención de parte de la Universidad Nacional de Rosario, este título, que es el más importante que puede otorgar, el de doctor honoris causa, es un gesto no solo meramente protocolar ni de alabanza o premio, es para nosotros también un instrumento de lucha. Nuestras universidades están siendo golpeadas, sofocadas y, bueno, casi en estado de alerta y de destrucción como todos los trabajadores de nuestro país. Es verdad que desde las universidades y toda la comunidad universitaria tenemos un privilegio, porque todavía tenemos algunos privilegios que otros ya en nuestro país no tienen. No lo tienen los jubilados, como bien lo mencionaron, que son apaleados todos los miércoles en la plaza del Congreso. No lo tienen los trabajadores que son cesanteados de todos los órganos estatales. No lo tienen los trabajadores de salud del Hospital Garrahan. No lo tienen los familiares, ni las sociedades, ni asociaciones que trabajan con los discapacitados en nuestro país. No lo tienen los cesanteados de todos los organismos estatales que sostenían con su trabajo cotidiano la defensa de los derechos humanos, la diversidad, los derechos de las mujeres. Y la lista sería muy larga y estoy omitiendo a muchísimos más que se van sumando día a día en esta campaña de destrucción. Por eso, desde este todavía lugar que voy a considerar, si ustedes me lo permiten, una trinchera, te vamos a honrar, Ricardo, y te agradecemos muchísimo que estés con nosotros y que además hace casi 25 años que estás con nosotros y que además hace tantos años que trabajás en relación a esta facultad y a la querida Escuela de Antropología, gracias a Gloria Rodríguez, que hizo la petición que tomamos e hicimos nuestra desde la facultad y desde la Universidad Nacional de Rosario. Gracias al director de la Escuela de Antropología, Ricardo Barrera, que está allá, no sé por qué se sienta tan atrás, que también se hizo suyo y con la escuela para que te honráramos. Y gracias a todos los que hicieron posible esto, que además se hace, bueno, no solo en el marco de este encuentro, bueno, sacaron el cartel donde estaba el encuentro, el nombre del encuentro, que hace 25 años que se viene realizando y que vimos el panel hace un ratito, pero también esta mención la vamos a enmarcar en un encuentro mucho más nuevo que tiene vida en nuestra facultad hace unos años, que es el encuentro de editoriales universitarias independientes, que acá lo veo allá a Fernando Correa, que es uno de los artífices de este encuentro, y que también ha sumado su esfuerzo para que esto fuera posible. O sea, cada cosa que acá hacemos la podemos hacer porque trabajamos en conjunto. Acá un compañero de los aceiteros habló hace un rato de la solidaridad y de dejar de lado, dijo Gloria,
las corporaciones o los espíritus corporativos. También los tenemos en la universidad. Este es momento entonces de solidaridad y no de corporativismos, ¿no? Ni de personalismos. Y bueno, nos encanta que estés aquí. Muchísimas gracias. Ahora escucharemos a la doctora Gloria Rodríguez, ex directora de la Escuela de Antropología, profesora honoraria de la Facultad y directora del Núcleo de Estudios del Trabajo y la Conflictividad Social, quien leerá la laudación. Invitamos a la secretaria del área académica y aprendizaje de la Universidad Nacional de Rosario, la escribana Romina Pérez, para que nos dirija unas palabras. Primero la doctora. Primero la doctora Gloria. Bueno, señora secretaria académica, Romina Pérez, vicedecana de la facultad, María Cristina Pérez, colegas, estudiantes, público presente, Ricardo. Ricardo Núñez cuenta con una dilatada y larguísima trayectoria académica que no voy a volver a platicar nuevamente porque en realidad ya hemos abordado en ella cuando hemos hecho la fundamentación de las instancias correspondientes. Sin embargo, me voy a referir a aspectos más conceptuales. Se trata de un intelectual muy prestigioso, cuyo nombre se encuentra entre los más destacados, constituyendo una referencia ineludible en el campo de la sociología del trabajo, no solo para nuestra región, sino a escala mundial. Guillermo Williams destaca que se trata de uno de los más importantes sociólogos de la actualidad y que sus escritos se han transformado en clásicos leídos y entendidos por estudiantes, investigadores y sindicalistas. Sus contribuciones para comprender al mundo contemporáneo, la crisis del capitalismo, las transformaciones del trabajo y la metamorfosis de las condiciones de trabajo de las últimas décadas, tanto desde economías centrales como las periféricas del capitalismo, renovaron la mirada sobre las clases sociales, llevando a debatir y a redefinir el pensamiento sobre las formas y los sentidos del trabajo. Dentro de su vasta producción existe un conjunto de obras que han influenciado en el pensamiento de equipos de investigación. Adiós al trabajo, ensayos sobre la metamorfosis y la centralidad del mundo del trabajo y los sentidos del trabajo, ensayos sobre la afirmación y la negación del trabajo, son obras publicadas en Inglaterra, Francia, Holanda, Italia, Alemania, Portugal, India, Argentina, México, Perú, Colombia, Estados Unidos, entre otros países, y son material de estudio de las universidades. Nuevos avances conceptuales que se condensan en el recientemente publicado en Argentina, El privilegio de la servidumbre, el nuevo proletariado de servicios en la era digital, sigue el mismo destino. Estas obras son verdaderos bestsellers, algo raro en el campo de las ciencias sociales del trabajo. Y no es así, tanto por la fuerza de las ideas que vehiculizan como por la claridad de la que las aborda. Generaciones de estudiosos han sido influenciados desde esta perspectiva. Dentro del pensamiento marxista, Ricardo Núñez es uno de los mejores intérpretes del catch y utiliza sus contribuciones a la hora de refutar afirmaciones sobre la pérdida de la centralidad del trabajo y de la teoría del valor en el capitalismo actual.
Su último gran aporte remite al capitalismo de plataforma, ampliando los nuevos sentidos del trabajo movilizado y digital y su trágica consecuencia, la demolición de los derechos de los trabajadores. Desde su perspectiva, el trabajo actual es más complejo, socialmente combinado e intensificado en sus ritmos y procesos de lo que era antes de la era digital. Es por eso que critica las visiones eurocéntricas, oponiéndose a las tesis del fin del trabajo, de la ciencia como principal fuerza productiva en lugar del trabajo vivo o de la superación de la ley del valor. Son muchos los centros académicos argentinos especializados en el mundo del trabajo, tales como la ACER, el CEIR, el CITRA, el CIES, el Taller de Estudios Laborales y el MED, que destacan la intensa y prolongada relación con estos espacios donde sus aportes intelectuales refuerzan y contribuyen al debate público. Pero me quiero referir a la relación de Ricardo Antunes con nuestra ciudad, especialmente con la UNR y con el movimiento obrero rosarino. Al apoyar su candidatura, hemos destacado la continuidad del vínculo sostenido con nuestra universidad, que data de más de 25 años, a través de los cuales ha desarrollado seminarios doctorales, el actual recinto, conferencias, paneles, charlas, entre otras actividades en las que destacamos su participación en los encuentros Ciencias Sociales y Sindicalismos organizados por nuestro centro de estudios. Además, en cada una de sus muchas estadías ha tenido un cercano contacto con las organizaciones sindicales y sociales de nuestra ciudad, desarrollando actividades que también se han extendido a otras ciudades y universidades de nuestro país, plasmando en la producción bibliográfica y en la arena de la historia la anhelada producción conjunta de conocimiento. Al otorgar esta máxima distinción, nuestra universidad reafirma su ejemplo en el empeño por sostener una relación entre el conocimiento y la sociedad. Caminando sobre el terreno, el pensamiento fermenta. La profunda relación de Ricardo del suelo de lo social le ha permitido generar dichos conceptos que no solo renovaron el debate intelectual, sino que activaron nuevos planteos dentro de las organizaciones gremiales. Me estoy refiriendo al concepto de la clase trabajadora como la clase que vive del trabajo, dando cuenta de las transformaciones en el modo de acumulación capitalista desde 1970 y sus efectos en la constitución y organización de la clase obrera. Este concepto ampliado, que incluye trabajadores productivos e improductivos, al proletariado rural y al subproletariado precarizado actual, contratados e informales, migrantes, de servicios y de plataformas, muestra una clase heterogénea y fragmentada a la que Antunes busca abrirle una perspectiva gremial y política. Podemos ver así cómo una renovación conceptual se vuelve herramienta para la organización colectiva. Su acción no se limita a su desempeño como docente o investigador. Se trata de un intelectual público militante, capaz de asociar integralmente las actividades de investigación, docencia y extensión, junto a interrogantes centrales de la vida social actual. En esta época, las ciencias sociales del trabajo se ven interpeladas por cambios dramáticos y es frente a ellos que Ricardo asume un compromiso coherente y riguroso, pero también vivaz y solidario. Un perfil necesario para las universidades públicas donde el proceso de conocimiento debe concluir cuando se transmite en clases, paneles, libros, artículos, debates públicos y asesoramiento que lleguen a su destino, los trabajadores. Fierrotin destaca aquel estudioso de las cuestiones de su tiempo que desempeña un papel activo en la sociedad, rompiendo las barreras del medio académico para
públicamente en el debate público y las cuestiones políticas. Ese compromiso se revela cuando Ricardo Antunes asesora sindicatos, trabajadores autónomos o toma postura contra la desregulación de los derechos de los trabajadores. Nuestro sindicalismo a nivel local también hace explícito el reconocimiento de sus aportes para ayudar a comprender las transformaciones de la clase trabajadora, su organización, su perspectiva histórica y sus luchas. Profesor Antunes, desde esta facultad, donde en 1969 se gestó la comunidad obrera estudiantil condensada en la estación de los Rosariazos. En este salón, poblado de quienes viven del trabajo, de quienes desesperamos frente a la desolación de los oprimidos y buscamos terminar con la normalización del sufrimiento, agradecemos sus aportes y celebramos este justo nombramiento como doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario de la República Argentina, nuestra universidad pública. Doctor Antunes, Ricardo, nuestra universidad recibió desde todas partes del mundo avales para su postulación. Prestigiosas intelectuales e instituciones académicas destacadas y también sindicatos y organizaciones sociales nos regatan y agradecen sus aportes y su labor. Esas estimaciones de las cuales me he nutrido están condensadas en esta carpeta que hago entrega para usted. Muchas gracias. Muy bien. Ahora invitamos a la secretaria del área académica y aprendizaje de la Universidad Nacional de Rosario, Ivana Rodríguez Pérez, para que nos dirija unas palabras. Buenas noches a todos, a todas que nos encuentran presentes, señora vicedecana de la Facultad de Humanidades y Artes, señor director de la Escuela de Antropología, de la Facultad, docentes, autoridades, público en general, profesor Ricardo Antunes. Bueno, en primer lugar es un gusto, un privilegio para mí acompañarlos en representación del señor rector de la universidad, licenciado Franco Bartolacci, en este tan emotivo y significativo encuentro que hoy nos convoca. Hoy distinguimos al profesor Ricardo Antunes con reconocimiento, que como dijo la vicedecana, es de más alta jerarquía que entrega nuestra universidad, el doctorado honoris causa, que así fue resuelto por unanimidad en nuestro Consejo Superior. Así que es un gran orgullo para nuestra Casa de Estudios incorporar al doctor Antunes a nuestro cuerpo docente. Su presencia enaltece la universidad que construimos a diario en base a los valores que conforman nuestra identidad. Quienes me precedieron en el uso de la palabra han dado cuenta de la sobresaliente trayectoria académica y científica de nuestro homenajeado, sus obras, su reconocimiento internacional, su compromiso con la universidad, reflejado en su notable labor docente. En síntesis, son más que abundantes las causas de honor que justifican este reconocimiento. Siempre he pensado que una de las mayores oportunidades que ofrece la vida universitaria es la posibilidad de conocer las obras de los maestros de una disciplina científica, detrás de ellas los fundamentos y el significado último de la misma. En esta oportunidad, conocer y reconocer la obra de Ricardo Antunes tiene una especial significación. En un mundo atravesado por el uso y la creciente sofisticación de las tecnologías de la información y la comunicación, como se ha dicho, el doctor Antunes ha reflexionado acerca de las problemáticas de gran relevancia social que involucran al actual mundo del trabajo y su futuro bajo la influencia de aquellas, observando lo que denomina la conformación de la nueva morfología del trabajo. En tiempos que nos toca transitar, la universidad debe ser más que nunca impulsora y protagonista de los cambios para que a través del desarrollo de la ciencia, la producción del conocimiento y su fuerte compromiso social contribuyan a mejorar nuestra sociedad. Y en esta tarea la contribución del profesor Ricardo Antunes tiene sin duda un rol más que significativo,
puesto que sus aportes no solo generan resultados tangibles para la sociedad en la que vivimos, sino también sirven como fuente de inspiración para nuestras y nuestros jóvenes, para que asuman el desafío de pensar y observar de manera crítica nuestra sociedad y nuestro futuro. Mis felicitaciones a nuestro homenajeado, a quien tengo el honor de darle la bienvenida a nuestra comunidad universitaria. Bueno, felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora la secretaria del Área Académica y Aprendizaje de la Universidad Nacional de Rosario, la señora Romina Pérez, procederá a la toma de juramento. Damos lectura de la resolución número 342/2025, según la cual la Comisión de Asuntos Académicos avaló la solicitud del señor rector de la Universidad Nacional de Rosario para que se le otorgue el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario al doctor Ricardo Luis Coldo Antúnez, atento a lo dispuesto por el artículo 14, inciso I del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario y a la ordenanza número 478. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario resuelve: artículo 1. Otorgar al doctor Ricardo Luis Coldo Antúnez el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Artículo 2. Encomendar el padrinazgo del doctorando doctor Ricardo Luis Coldo Antúnez al señor decano de la Facultad de Humanidades y Artes, profesor Alejandro Lira. Artículo 3. Inscríbase, comuníquese y archívese. De inmediato, la secretaria del Área Académica y Aprendizaje procederá a efectuar la toma de juramento. Profesor Ricardo Antúnez, jura respetar y hacer respetar en cuanto a usted dependa el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario y colaborar con todos sus esfuerzos en la defensa de sus principios y en el logro de sus fines. Sí, juro. Oh, qué lindo. A continuación, se les entrega el diploma y la medalla que acreditan el título otorgado. Muy bien, invitamos a las autoridades a encender el estrado, si es posible, porque ahora vamos a escuchar la conferencia del flamante doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario, titulada Trabajo y Humanidad en una nueva era de desantropomorfización. Muy bien, es difícil hablar, después yo ya fiz maestría, doctorado, libre docencia, titular, mas jamás un título de honoris causa. Entonces estoy muy contento y quiero comenzar esta solene ceremonia expresando mi profunda gratitud a la Universidad Nacional de Rosario, a su reitor, professor Franco Bartolatti, a sua secretária acadêmica, Romina Pérez, professores, professoras, a sua vice-decana, professora Maria Cristina Pérez, e também especialmente a professora Glória Rodrigues, que se empenhou tanto por tantas décadas de diálogos que temos, né? E a todas e todos que participaram em esta decisão de conceder-me este honor. Quero também desculpar-me por meu limitado domínio do espanhol. Por isso o definimos como portunhol, já que queremos falar em espanhol, mas quando nos damos conta, estamos falando quase puro português. Por isso eu vou fazer algo que não é comum e na minha apresentação, que é ler para não me permitir fazer muitos parênteses e adulterar a língua, embora eu sempre me recorde de uma frase em castelhano que é muito linda. É mais ou menos assim, por la minha introdução entre o português e o espanhol de vocês, não é o mesmo, mas é quase igual, né? Esta frase é muito linda. Muito bem. Eu quero dizer também
que conheci a Argentina por a primeira vez em 1976. Decidi viajar a esse país para celebrar a finalização de minha licenciatura. Me estava preparando para começar meus estudos de pós-grado e o regalo que me hice foi comprar uma passagem de autobus de ida e volta de São Paulo a Buenos Aires. 1976, um pouco antes do momento trágico que vocês viveram aqui em seu país. Pero nunca mais me ha olvidado deste país e desde então he podido visitá-lo muitíssimas vezes. Muitos países, muitas regiões, províncias, cidades e em particular Rosário. Muitas graças, é uma felicidade. Muito bem, em esta conferência, eu nunca fiz uma conferência para Dr. honoris causa. Esta conferência vou apresentar alguns dos desafios presentes em nosso mundo atual, que meus estudos e investigações han tentado compreender. Em que mundo vivimos? Há pouco tempo, tudo parecia seguir a normalidade em nosso mundo. Uma diferença abissal entre ricos e pobres, aún mais profunda em el sul global, pero também presente esta disparidade, este abismo em el norte, em expansão em el norte. Em 1968, el ano que sacudiu el mundo, as revoltas em França, que se propagaram em vários países do mundo, incluindo Brasil, México, Argentina, Rosariaço, Cordobaço, em Brasil, em México, o sistema de reprodução sociometabólica do capital, para recuperar aqui um conceito muito rico de meu querido amigo, professor Esteban Mesaros, o sistema de reprodução sociometabólico do capital sofreu uma forte confrontação de lutas de los trabajadores, trabajadoras, estudiantes, feministas, antirracistas e ecologistas. 1968 é o ano que abalou o mundo, que rechazavam tanto o capitalismo de tipo social-demócrata como o socialismo realmente existente em La Rus. Curioso, socialismo realmente existente é uma definição um tanto estranha, já que não falamos em capitalismo realmente existente, como se houvesse um capitalismo ideal e outro real. Nós outros conhecemos muito bem o que é o capitalismo real. Desde então, desde 68 ao 73, o sistema do capital ingressou, e eu penso que isto é crucial para compreender, inclusive, o que se passa em nossos países, em nosso mundo. Desde 73, o sistema metabólico do capital ingressou em uma crise estrutural, cujas consequências hoje poderíamos resumi-lo assim. A devastação da natureza se ha intensificado fortemente e se volve cada vez mais letal. Não preciso falar de isto, basta mirar as intempéries, as tragédias climáticas que hoje estão presentes em todas as partes do mundo. 2. A corrosão das condições de trabalho se intensifica, a corrosão se intensifica continuamente, com amplos contingentes da classe trabalhadora cada vez mais cerca do desemprego, desigualdade e ilimitada precarização. 3. A búsqueda de uma igualdade substantiva é cada vez mais lejana, uma vez que aumentam as opressões de gênero, raciais, étnicas em diversas partes do mundo. Desde finais do ciclo passado e princípios deste ciclo, 21, se ha generado um novo dicionário global. Tecnologias da informação e comunicação, algoritmos, internet das coisas, big data, 5G, inteligência artificial, indústria 4.0, gig economy, sharing economy, crowdsourcing, etc. Em consonância com tudo isto, o trabalho digital foi celebrado como instaurador de uma nova era dourada. Este diziam os apologetas do capital. Pero, em realidade, melhor seria dizer que hoje nos encontramos em meio a los escombros do trabalho. Não é?
Pero se este cenário do mundo presente, em que a chamada pós-modernidade, conceitualização um tanto apologética que borra o lugar, ajuda-nos a compreender esta realidade, convém fazer aqui duas breves digressões, uma mais teórica e outra histórica. A primeira digressão, há poucos anos atrás, introduzimos a metáfora do pêndulo do trabalho, para expressar nossa crítica a formulações binárias incapazes de compreender a riqueza, a complexidade e as contradições existentes dentro do trabalho, em el conceito do trabalho. Atrapadas em uma concepção eurocêntrica, muitos autores eurocêntricos señalavam a perda da centralidade do trabalho em el capitalismo contemporâneo. Hemos apresentado nossa crítica a estas formulações em muitas ocasiões. Podemos começar indicando que o trabalho floresceu como um ato necessário para tejer e plasmar a vida social. Assim, o trabalho é uma criação genuinamente humana, ou seja, o trabalho é uma atividade vital. O trabalho nasce com a humanidade. E podemos dizer que foi Lukács, em sua elaboração, em sua ontologia do ser social, que desenvolveu mais a fundo este planteamento do trabalho no século XX, onde recuperou em Aristóteles dois componentes fundamentais presentes em la ação humana, o pensar e produzir, que disse Lukács recuperando Aristóteles e profundamente inspirado, por suposto, em Marx. El pensar lhe corresponde o ato consciente e o conhecimento necessário de los meios para levar a cabo o ato pretendido. Não há trabalho sem pensamento e sem reflexão. Por isso, o trabalho é uma criação genuinamente humana. E dois, o segundo corresponde à produção. Eu penso como vou fazer, e o segundo passo corresponde a el hacer, a búsqueda, a realização concreta do fim desejado. Se o trabalho nasce, entretanto, como exercício de uma atividade vital, essencial para a reprodução humana, com o advenimento do capitalismo se operou uma transformação substantiva que acabou por transfigurar a atividade vital. O trabalho deixou de ser atividade vital, convertendo-la em um meio, em uma mercadoria especial, a força de trabalho que se volvió essencial para a apropriação privada do excedente de trabalho e da riqueza. É dizer, o trabalho, em sua história, deixou de ter um sentido originário, a criação de bens socialmente úteis, e se convertiu em força de trabalho cujo imperativo é produzir mercancias, materiais ou imateriais, para assim poner em marcha a rueda da valorização do capital. Todo o sistema metabólico do nosso tempo tem um objetivo: a roda gira para a valorização do capital. Aqui é preciso dizer que houve um câmbio. O trabalho de atividade vital tornou-se uma atividade, como disse Marx em seus escritos de juventude, imposta, extrínseca, externa e compulsória. Se não trabalhamos, não vivemos. E trabalhamos para quê? Para sobreviver. Esta é a primeira direção. Quando se pensa na questão do trabalho, é preciso dizer de que trabalho estamos falando. André Gortz, por exemplo, disse que o trabalho nasceu com o capitalismo. Robert Kurz também. Eu recudo frontalmente esta formulação. O trabalho nasce com a humanidade. Pero me gostaria também de fazer uma segunda breve digressão, que é uma direção histórica e latino-americana. Se em nosso continente o trabalho
desde a instauração do sistema colonial por parte dos espanhóis e portugueses. Foi muito mais sinônimo de esclavitud e servidumbre. É necessário rescatar, especialmente nos dias atuais, a excepcional experiência vivida em el período em que nossa América Latina todavia não estava colonizada por los europeus e estava habitado por los povos, por pueblos indígenas, pueblos, não sei se posso dizer assim, originários. O trabalho que existia em América Latina se configurava então, este é o trabalho que teníamos acá antes da colonização hispânica ou portuguesa. O trabalho que acá existia se configurava como uma atividade vital, autônoma, comunal e verdadeiramente autossostenível, levada a cabo por as comunidades indígenas, cujo tempo principal de vida se dedicava livremente a atender as necessidades vitais, a la fruição e ao gozo. Para recordar, por exemplo, o líder indígena, uma liderança brasileira que é Schopenhauer. O trabalho estava principalmente destinado a satisfazer as necessidades materiais e espirituais das comunidades originárias, combinando, este é o desafio do futuro, combinando atividade vital, catarse e desfrute. Mais tarde, com o chamado descobrimento, ou será invasão? Ou será que tivemos invasão? As comunidades originárias foram massacradas e nossa sociedade se convertiu em um apêndice da metrópole. Foi esse o verdadeiro sentido da colonização, para recordar o grande historiador brasileiro, e certamente há similares em Argentina, Caio Prado Júnior. O trabalho que se realizava em las comunidades indígenas se metamorfoseou e foi convertido em la servidumbre de los pueblos originários e la esclavização de los afrodescendentes. Foi isso que nos ensinou lá do mundo civilizado europeu quando aqui chegou. Cambiamos do trabalho livre para um trabalho esclavizado ou la servidumbre. O embrião de uma efetiva atividade vital que contemplava a felicidade dos pueblos originários foi reemplazado por los valores de la acumulação mercantil emergente. A raiz da consolidação do capitalismo em nossa América ocorreu uma transformação central com respeito ao trabalho. Em el capitalismo existente na Inglaterra, por exemplo, entre a atividade vital e sua produção de bens socialmente úteis, se impôs uma segunda natureza, a atividade vital se metamorfoseou e se convertiu em uma atividade assalariada, e assim a ontologia singularmente humana do trabalho, para recordar Steven Mesaros, foi transfigurada. O sistema de capital transfigurou, metamorfoseou e aviltou o sentido original do trabalho. E foi precisamente esta falta de consideração da dimensão ontológica presente em el trabalho o que levou a uma equivocação teórica eurocêntrica presente em las teses de los fins do século passado, os anos 70, 80 e 90, del fim del trabalho e de sua centralidade. O erro se hace evidente em esta leitura al observar o norte do mundo, André Gorz, Klaus Hoff, Habermas, Dominique Méda, a lista é imensa, Jeremy Rifkin, com suas diferenças. O enorme erro se hace evidente al observar o norte do mundo passando por alto, não sei se pode compreender, desconsiderando o sul global, onde se encontra a abrumadora maioria da classe que vive do trabalho. Como eu posso falar em fim de trabalho, deixando de mirar exatamente em la parte, o sul global, o sul do mundo, onde 3/4 da humanidade vive. Además da perda de relevância do trabalho, se deviu
por esses autores, al fecho de que, sempre segundo as interpretações eurocêntricas, e atenção, eu estou criticando as interpretações eurocêntricas e não europeias, é diferente, como sabemos, né? Eu estou inclusive citando aqui muitos autores e autoras europeias, que não são eurocêntricas, que miram o mundo em sua totalidade. Portanto, sempre segundo as interpretações eurocêntricas, a perda de centralidade do trabalho seria consequência do estado de bem-estar social, como disse Clausewitz, como disse Habermas, André Gors, junto com o avanço tecnológico, para recordar Manuel Castells, se generaria uma variante de capitalismo que finalmente poderia sobreviver prescindindo do trabalho. Foi necessário uma pandemia global del Covid-19 para que esse erro eurocêntrico pudesse ser, este erro, definitivamente comprovado empiricamente, a fragilidade desta concepção, a monumental massa de trabalhadores e trabalhadoras em la China, Índia, o mundo asiático, Brasil, México, Argentina, Colômbia e toda a América Latina, Sudáfrica e o continente africano, demonstrou que a tecnologia por si sola não cria riqueza, uma vez que sem o trabalho humano, o mundo del capital não se desenvolve. Foi precisamente por isso que as burguesias globais insistiram em retomar a produção e poner fim a los cierres, lockdown, incluso quando a taxa de mortalidade na Covid-19 era alta, quando as fábricas cerravam, quando as empresas cerravam, a produção de plus-valor não existia. É a prova cabal da fragilidade, do erro, das teses do fim de trabalho. Muito bem, em las últimas décadas, com a introdução do universo digital, um crescente contingente da classe trabalhadora, especialmente no sul global, vem presenciando uma realidade oposta do que dizia Manuel Castells, oposta do que diziam os autores do fim do trabalho. Vem presenciando uma realidade onde a eliminação de los derechos sociais acentua aún mais a desigual divisão sociosexual e étnico-racial do trabalho. Com o avanço exponencial dos algoritmos e a inteligência artificial, a indústria 4.0, etc., sin embargo, se ha estado configurando um aparente paradoxo. As novas condições de trabalho se desenvolveram, particularmente em el sul global, pero também em los países del norte, mais acentuadamente neoliberales, ampliando a explotação del trabalho. Assim, as grandes corporações globais han conseguido compatibilizar, esta é a alquimia destrutiva del capital, as grandes corporações globais han logrado compatibilizar a expansão ilimitada das tecnologias informacionais digitais com a prática vigente de explotação, expoliação e expropriação do trabalho vigente em el ciclo XIX. Este é o aparente paradoxo. Alta tecnologia e piora, mas precárias condições de trabalho em escala global. Deste modo, a magistral metáfora de Cal Polanyi, não sei se traduzo livremente, bolino del diabo, adquiriu uma nova concreção. Hoje, os trabalhadores e as trabalhadoras das plataformas, acá, pedido já, Uber, iFood, Mercado Livre, Amazon, Airbnb, a lista é imensa. Trabalhadores e trabalhadoras se encontram cada vez mais sem direitos. A classe trabalhadora lutou 1, 2, 3 séculos para conquistar direitos que estão desaparecendo em nome de uma pretensa modernidade, sem jornada laboral regulada. Eu entrevistei muitos trabalhadores, repartidores que trabalham 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hasta 20 horas por dia.
Em que mundo? É século XVIII? Século XIX? E mais, devem hacer cargo da aquisição de seus próprios equipagens e instrumentos de trabalho. São eles e elas que compram os autos, as motocicletas, as bicicletas, os telefones móveis, mochilhones de carga, alimentos, roupas, etc. Em el novo léxico empresarial, então, floresce uma nova mistificação para trampear. Os novos e as novas, entre comillas, empreendedores e empreendedoras, com a aparência de, comillas, autonomia, condição para que as teses do empreendedorismo tenham algum elemento de concreção, inclusive quando as jornadas laborais diárias superam as 12 horas ou mais. Como nossas investigações, no livro Privilégios da Servidão, há exemplos disto em várias partes do mundo, em todo o mundo, Índia, China, Inglaterra, Itália. Na Inglaterra, onde? Os imigrantes. E na Itália, onde? Os imigrantes. Na Germânia, onde? Os árabes, os negros, os turcos, os sul-americanos, os que hoje estão se rebelando, uma magistral rebelião em Los Angeles. Temos que nos solidarizar hoje com a luta dos imigrantes em Los Angeles contra um governo que não há qualificação. Não é possível qualificar aquele governo autocrata e ditatorial que hoje se entende como o dueño do mundo. Muito bem. E este nível de superexplotação do trabalho sempre bajo o controle invisível dos algoritmos da inteligência artificial, desenhados para controlar os ritmos, movimentos e o controle da força de trabalho. Se não bastara a explosão do trabalho em plataformas, em expansão em quase todo o mundo, outro elemento central hoje, em el capitalismo atual, se encontra em la expansão da indústria 4.0. Eu digo, são duas partes da mesma lógica destrutiva. A indústria 4.0 nasceu em Alemanha, 2009, 2010, 2011, e seu objetivo principal é a expansão permanente da máquina digital, a internet das coisas, IoT, de maneira que algoritmos e inteligência artificial possam ampliar o trabalho morto, ou seja, mais maquinaria, só que agora é uma maquinaria digital, e reduzir o trabalho vivo em todos os espaços possíveis. Assim, a expansão da indústria 4.0 significa a consolidação de uma nova fase mais profunda de desemprego, robotização, e esta expulsão de força de trabalho da indústria 4.0 é incorporada como a única possibilidade de trabalhar por el capitalismo de plataforma, com uma condição: você não é trabalhador, você não é trabalhadora, porque na medida em que não és trabalhador e não és trabalhadora, és empreendedora, está fora da legislação protetora do trabalho, está fora, tá certo, do cenário mundial. Isto levou, e com isso termino, isto levou a que eu pudesse desenvolver a seguinte ideia, Então, é possível subrayar que estamos ingressando em um novo processo de desantropomorfização do trabalho, indicado por Lukács em sua ontologia do ser social e antecipado por Marx quando dizia em La Revolução Industrial que o obreiro, e podemos adicionar a obreira, se converteram em apêndice e autômatas da máquina. Mira, só que hoje nós outros somos apêndices e autômatas de uma máquina digital que é invisível. O ludismo pode quebrar a máquina física. Nós outros, vocês já viram um algoritmo? Eu nunca vi um algoritmo. Ele comanda a nossa vida e nossos celulares são comandados por algoritmos. Ou seja, há um processo de desantropomorfização do trabalho diferente do que ocorreu com o início da Revolução Industrial, o que coloca um desafio crucial para combater a desantropomorfização do trabalho
que traz um trabalho aún mais coisificado, aún mais fetichizado, ainda mais digitalizado na era da cyberindústria, temos que reinventar um novo modo de vida e entender que este é um desafio crucial da classe trabalhadora. Não se iludam as classes burguesas, né? Em Brasil, e com isso termino, tivemos em 31 de março deste ano e 1º de abril uma greve geral, uma huelga geral de los trabalhadores de aplicativos. Não vou me referir aqui a huelgas de metalúrgicos, de professores, deste segmento. E no dia 1º de abril, sabe por que foi escolhido 1º de abril? Porque é o dia da mentira. Eles não são empreendedores, eles não são empresários, eles são proletários sem direito. Eu agradeço muito a Universidade Nacional de Rosário e posso dizer para vocês com muita emoção que de agora para frente eu vou dizer, como sempre digo, eu sou professor da Unicamp há 40 anos, mas eu sou também professor, doutor honoris causa, desde hoje, da Universidade Nacional de Rosário. Muitas graças. Muchas gracias a todos y todas por haber venido, a todos los presentes. De este modo damos por finalizada la ceremonia. Muitas graças a todos e todas. Amanhã continuamos a nossa classe na faculdade. Muitas graças.